Saudações, sejam muito bem-vindos. Chegamos à parte final dos exercícios de razão e proporção. A nossa parte 3 vai tratar muito de grandezas diretamente inversamente proporcional. E eu quero que você esteja aqui, hein? Comemorando a aprovação no Enem. Então vamos lá? E o nosso primeiro exercício é do Enem. Barras de cobre cilíndricas são utilizadas para fazer aterramentos elétricos. Durante a instalação de um chuveiro, uma pessoa utilizou uma barra de aterramento de densidade ρ, a gente lê assim, tá? Massa m, diâmetro 2 vezes o raio, com altura igual a h. Para fazer um novo aterramento, essa pessoa utilizou uma barra com a mesma densidade, mas com o dobro da massa e o dobro do diâmetro em relação ao usado no chuveiro. A densidade é dada por massa sobre volume e o volume é dado por πr² vezes a altura. Qual a relação da altura da barra utilizada no novo aterramento comparada àquela utilizada no aterramento do chuveiro? Carlos, inicialmente devemos observar que o diâmetro é diretamente proporcional ao raio. O que isso significa? O que acontecer com um acontece com o outro. Então, se, por exemplo, um deles dobrar, o outro vai dobrar também. Das expressões, e usando o fato da barra ter a mesma densidade, teremos o seguinte. Sabemos que o ρ, que é a densidade, é massa sobre volume. E ele disse no enunciado que o volume, lembrando a aula de cilindro, né? πr² vezes h. Então, olha o detalhe da questão. O que vai amarrar a solução da questão é a densidade ser a mesma. Ou seja, a densidade na barra anterior e a nova tem que ser a mesma. Assim, a razão acima permanecendo constante para a primeira barra, que tem massa m, raio r e altura h, e para a segunda barra, onde a massa vai dobrar, foi dito no enunciado, o diâmetro e o raio vai dobrar também, e ele quer saber qual a nova altura em relação à anterior. Então, o que eu preciso fazer, gente, é observar que para as barras 1 e 2 eu tenho que ter a mesma densidade. A fórmula da densidade é massa dividido por πr² vezes h. A barra 1, a fórmula é essa. E para a barra 2, a nova massa é 2m. O novo raio é 2r, porque se o diâmetro dobra, o raio dobra. E a nova altura é o que eu quero. Então, massa dividido por πr² vezes h é igual a 2m. Olha o detalhe, gente. 2r está ao quadrado. Então, vai ficar 4r² vezes h2. Posso cortar massa com massa, π com π, r² com r². 1 sobre h é igual a 2 sobre 4h2. Cruzei, 4h2 é igual a 2h. Passo o h dividindo, o 4 para lá. A nova altura em relação à anterior é 2/4, ou seja, a metade. A alternativa B. Mais uma do Enem. Questão que você precisa ter muita atenção. Essa questão você pode encontrá-la resolvida de diversas maneiras. A minha preocupação foi tentar compatibilizar as relações diretamente proporcionais que existem aí. Então vamos lá. Duas variedades de capim estão sendo estudadas para avaliar a relação entre suas áreas plantadas. O capim X tem produtividade de aproximadamente 60 toneladas de massa seca por hectare por ano e o ciclo anual de produção, sendo 3 vezes maior que a do capim Y, cujo primeiro corte é feito a partir do segundo ano. Consideram a região X, plantada com o capim X, que mantém produtividade constante com o passar do tempo. Para se obter a mesma quantidade em toneladas por ano de massa seca do capim Y após o primeiro ciclo de produção dessa planta, é necessário plantar uma área Y que satisfaça a relação. Vamos fazer essa questão, gente, primeiramente entendendo que relação existe entre a massa do capim, que vai ser obtido, a produtividade, a área e ao número de vezes que eu consigo utilizar essa produção. Então, a massa vai ser diretamente proporcional à produtividade. Por quê? Porque quanto maior a produtividade, maior a massa. Ela também é diretamente proporcional à área, porque quanto maior a área, maior a massa. E ela é proporcional a quantas vezes eu consigo repetir o ciclo em um certo período. Então, a massa é diretamente proporcional aos três fatores. Para que eu possa relacionar x e y, eu preciso observar que foi dito no enunciado que a produtividade do capim y é 3 vezes menor que a do capim x. Então, se a do capim x era 60 lá no enunciado, a do capim y, volte para a questão, vai ser só 20.
E outro detalhe importante que pode ter passado despercebido é que o capim Y tem um ciclo a cada 2 anos. Então, para esse período de tempo de 2 anos do capim Y, o capim X vai ter 2 ciclos, porque ele é anual. Ah, cara, acho que eu entendi. Ou seja, fazendo um resumo, o capim X tem uma produtividade de 60, área plantada X, número de ciclos 2. O capim Y tem uma produtividade de 20, área é Y e o número de ciclos é 1. Repetindo o número de ciclos. Para o capim Y é a cada 2 anos. E em 2 anos o capim X tem um número de ciclos de 2. Eu agora vou igualar a massa do capim Y com a massa do capim X. Como a massa é diretamente proporcional à produtividade, à área e ao número de ciclos, é só substituir os valores da tabela. Ó. Produtividade do capim Y, 20. A área dele, Y, e o número de ciclos é 1. Para o capim X, a produtividade é 60, a área é X e o número de ciclos é 2, porque eu considerei um ciclo do capim Y equivale a 2 anos, que daria 2 ciclos do capim X. Cortando K com K, 20y é igual a 120x. Então, y é igual a 120 por 20, 6x. Então, para eu obter a mesma massa, eu preciso ter uma área do capim y 6 vezes a do capim x. Perfeito? Portanto, a alternativa correta é a letra E. Gostou? Pois é, a questãozinha que tem que pensar um pouco. Vamos à questão 14, onde nós vamos trabalhar as divisões, envolvendo diretamente e inversamente proporcional. Questão 14, dois amigos, Rafael e João, após concluir um curso de refrigeração e climatização lá no IFPE, resolveram abrir uma pequena empresa de manutenção de refrigeradores. Rafael investiu 8 mil e João 12 mil. No primeiro mês da empresa, já obtiveram um lucro de 4.320, que deve ser dividido de forma proporcional ao investimento de cada um. Galera, quando uma questão diz que é de forma proporcional, você já pode imaginar que é diretamente proporcional. Porque se fosse inversamente, ele diria, tá bom? Podemos afirmar que Rafael receberá nesse primeiro mês um lucro de... Gente, eu tenho que chamar LR, o lucro recebido por Rafael, LJ por João. Ele disse no enunciado que o lucro total foi 4.320. Se eu somar o lucro do Rafael com o lucro do João, tem que dar 4.320. Mas nós sabemos que quando são diretamente proporcionais, eu tenho divisão. O lucro do Rafael é proporcional ao que ele investiu, 8 mil, e o lucro de João é proporcional ao que ele investiu, 12 mil. Então, usando a propriedade das proporções, soma em cima, soma embaixo e iguale a cada um deles individualmente. Lucro do Rafael por 8 mil é igual ao lucro do João por 12 mil. Lucro Rafael mais João, eu substituo aqui, 4.320. Coloquei aqui. E 8 mil mais 12 mil, 20 mil. Então, essa igualdade aqui é que nós vamos trabalhar para descobrir o lucro do Rafael com o lucro do João. Vamos lá, então? Como é que eu posso encontrar o lucro do Rafael? É só igualar o primeiro com o terceiro. Lucro do Rafael por 8 mil é igual a essa divisão 4.320 por 20 mil. Eu dividi por 1.000 os denominadores. Ficou 8 e ficou 20. E depois eu cortei um zero em cima com um zero embaixo. E aqui, gente, eu simplifiquei 432 por 2, que dá 216 por 1. Eu dividi por 2 em cima e embaixo. E cruzei, o lucro do Rafael, 1.728. Como é que eu encontro o lucro do João? Faço a mesma coisa, igualando agora onde tem João, onde tem só número. Lucro do João por 12 mil é igual a 4.320 por 20 mil. Simplifiquei por 1.000 aqui e aqui, ficou 12,20. Cortei um zero com um zero. E o que foi que eu fiz? Simplifiquei 432 por 2 para escrever 216 por 1 e cruzei. Feito isso, o lucro do João dá 2.592. Como é que tu sabe que se acertou? É se a soma do Rafael com o João dá os 4.320. Se você somar esse com esse, bateu 4.320. Então, respondendo à questão, ele quer saber quanto Rafael recebeu, 1.728, letra E. Gostei, viu, cara? Questão número 15, seguindo a mesma linha de raciocínio da questão anterior. Mas observa um detalhezinho. 3 irmãs, Jasmine, Flora e Gardênia, reservaram para as compras de Natal as quantias de R$600, R$360 e $120, respectivamente. Antes de sair as compras, as 3 fizeram o seguinte acordo. O total de reais reservados por Jasmine e Flora
seria igualmente dividido entre as três, enquanto que os dólares reservados por Gardenia seriam totalmente repassados a Jasmine e Flora em partes diretamente proporcionais às quantias que cada uma delas tinha inicialmente. Então veja, os dólares que Gardenia tinha, 120 dólares, serão divididos em partes diretamente proporcionais à quantidade que Jasmine e Flora teriam em reais. Considerando que o acordo foi cumprido, quantos dólares Jasmine recebeu a mais que Flora? Então vamos se preocupar só com os dólares a serem distribuídos, né? Os valores a serem recebidos por Jasmine e Flora devem somar 120 dólares, que é o que Gardenia tem. Então, de acordo com o enunciado, o que Jasmine recebe mais o que Flora recebe tem que dar 120 dólares. Ora, esses valores são proporcionais ao que elas tinham em reais. Jasmine é proporcional aos 600 reais e Flora aos 360. Veja a comparação com a questão anterior. Eu tenho a soma de duas quantias que tem que dar 120 e essas quantias são diretamente proporcionais ao que se tinha inicialmente, ao que o Rafael e o João tinham investido lá. Somando em cima, somando embaixo, igual individualmente a cada um deles. J mais F, dividido por 600 mais 360, tem que ser igual a J sobre 600, que é igual a F sobre 360. Jasmine mais Flora recebem 120, coloquei aqui. 120 sobre 960 é igual a J sobre 600, que é igual a F sobre 360. Como é que eu acho o que Jasmine tem direito e o que Flora tem direito? Simplificando 120 por 960. Opcional, né? Poderia ir mais devagar. Vou dividir por 120 em cima e 120 embaixo. 1/8. E agora, gente? É só igualar, né? Vamos igualar J sobre 600, o que Jasmine tem, então lá vou eu. Ó. 1/8 é igual a J sobre 600. Porque se é tudo igual, eu posso igualar quem eu quiser. Eu sempre igualo onde tem só número com o que eu quero. Cruzou, 8J 600, Jasmine vai receber 75 dólares. E Flora foi igualar 1 sobre 8 com F sobre 360. Cruzou, 8F é igual a 360, Flora vai receber 45 dólares. Se você somar 75 dólares com 45 dólares, dá os 120 dólares, né? Que é o que a nossa amiga inicial tinha. Então, gente, como a questão quer saber quanto Jasmine recebeu a mais que Flora, é só subtrair 75 de 45. 30 dólares, letra C. Ok? Então vamos agora à questão 16, seguindo essa mesma ideia de grandezas diretamente proporcionais. Na nossa questão 16, gente, nós temos a seguinte situação. Um edifício de 4 andares possui 4 apartamentos por andar, sendo que cada andar, 2 apartamentos possuem 60 metros quadrados e 2 apartamentos possuem 80 metros quadrados. O gasto mensal com a administração do edifício é de R$ 6.720, sabendo-se que a cota do condomínio deve ser dividida diretamente proporcional à área de cada apartamento. Como a gente já viu, quando ele fala proporcionalmente, é diretamente. Logo, quem possui um apartamento de 80 metros quadrados deve pagar uma cota de... Então vamos lá para a solução da questão. Galera, do enunciado, existem 16 apartamentos, porque ele disse que cada andar são 4 apartamentos e são 4 andares. A metade tem 60 metros quadrados, 8 vezes 60, 480 metros quadrados, e a outra metade, 80 metros quadrados, que totalizam 640 metros quadrados. Pois bem, o gasto mensal com esses 16 apartamentos tem que dar 6.720, que, segundo a questão, deve ser dividido de forma diretamente proporcional às áreas. Então, gente, se eu chamar de G1, os gastos com os apartamentos de 60 metros quadrados, e G2, os gastos com de 80 metros quadrados, a soma deles tem que dar o total 6.720. Agora, olha o detalhe. O gasto é proporcional à área. Os apartamentos de 60 metros quadrados totalizam 480 metros quadrados, 8 de 60 metros quadrados. E os de 80 metros quadrados totaliza 640 metros quadrados. Então, gasto do primeiro está para 480, que é o de 60 metros. Gasto do segundo está para 640. Pela terceira vez, soma em cima, soma embaixo, igual a cada um deles, né? Então, G1 sobre 480, G2 sobre 640. Essa soma dá 6.720 e embaixo dá 1.120. Dando sequência, resolvendo isso aí, gente, nós conseguimos ver claramente que
G1 sobre 480 sendo igual a isso, essa divisão dá 6, né? 6.720 por 1.120. Passa 480 multiplicando. Então, o gasto total com os 8 apartamentos de 60 metros quadrados é 2.880. O de 80 metros quadrados eu vou fazer do mesmo jeito. G2 está para 640, igual a essa divisão que dá 6. Porque eu igualho, né, gente? Cada um deles a onde só tem número. O gasto com o segundo apartamento, 3.840. É o gasto com os 8. O que a questão pediu? Como são 8 apartamentos, e eu quero saber o gasto com 80 metros quadrados, com cada apartamento de 80 metros quadrados são 8. Então, esse gasto total eu divido por 8. Então, R$ 480 é o que eu vou gastar por cada um dos apartamentos de 80 metros quadrados. Portanto, a alternativa correta, D de dado. Gostei, viu, Carlão? Gostei mesmo. E agora a gente vai fazer uma questão que é uma obra-prima do Enem. Uma questão bem antiga do Enem, mas uma questão belíssima, gente. Em uma empresa existe um galpão que precisa ser dividido em 3 depósitos e um hall de entrada de 20 metros quadrados, conforme a figura abaixo. Os depósitos 1, 2 e 3 serão construídos para o armazenamento de, respectivamente, 90, 60 e 120 fardos de igual volume, e suas áreas devem ser proporcionais a essas capacidades. Ou seja, o depósito 1 armazena 90 fardos, o 2 60 e o 3 120. Só que esse armazenamento é proporcional às áreas. Então ele está querendo dizer o quê? Que a área 3 tem que ser a maior, porque tem que comportar mais fardos. E a área 2 tem que ser a menor, porque comporta menos fardos. O grande detalhe da questão é que ninguém vai colocar fardo no hall. Então, na hora de compatibilizar as áreas, eu tenho que diminuir os 20 metros quadrados, que ninguém vai botar volume de nada aqui, né? Então, vamos lá ver como é que a gente faz a questão. Ele quer saber qual é a largura do depósito 3, ou seja, ele quer que você encontre essa largura aqui. Então, para fazer a questão, gente, vamos bem devagarinho. A área total para os 3 depósitos, como eu falei agora há pouco, eu tenho que desprezar o hall, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aí, Carlos? Vamos calcular a área total e tirar os 20 metros quadrados. Ora, a área total é 11 vezes 10, porque eu tenho 11 por 10, comprimento e largura. Então, 11 vezes 10 é 110 menos 20, eu tenho uma área total de 90 metros quadrados. Então, é essa área aqui que eu vou ter que fazer uma relação diretamente proporcional com os volumes dos fardos. Do enunciado, ao somar a primeira área com a segunda área com a terceira área, evidentemente tem que dar a área total disponível, que é 90. Aí o detalhe é agora, a proporcionalidade. Ó. A área 1 tem que estar para 90, a área 2 tem que estar para 60 fardos e a área 3 para 120. Pela quarta vez, né? Somando tudo em cima, somando tudo embaixo e igualando a cada um deles. A1 sobre 90, A2 sobre 60, A3 sobre 120. Somei tudo em cima, somei tudo embaixo. Quanto é A1 mais A2 mais A3, gente? 90. E quanto é 90 com 60 com 120? Vamos mostrar? 270. Então, vou igualar agora cada uma dessas áreas a 1/3. Porque se eu simplificar 90 por 270, facilita a minha vida, dá 1/3. Então, como é que eu acho a área 1, a área 2 e a área 3? É só igualar a 1/3. Vamos fazer isso agora? Vamos lá. Área 1 sobre 90 é igual a 1/3. Cruzou. Área 1, 30 metros quadrados. Cuidado, viu, gente? Porque fica 3A1 igual a 90, dividiu 30 metros quadrados. Área 2, Carlos. 3A2 igual a 60, A2 é 20. E a área 3? Área 3 sobre 120 é igual a 1/3, área 3 é 40 metros quadrados. Se você somar 30 com 20 com 40, dá 90 metros quadrados. Mas o que ele perguntou? Qual é a largura da área 3? Observando o seu conhecimento de área, a área 3 tem uma largura de 10 metros, tem um comprimento de 10 metros e uma largura de x, que é o que você quer. Então, a área 3 vai ser 10 vezes x igual a 40. Ou seja, x igual a 4 metros. Parabéns a essa excepcional questão do Enem. 4 metros, revise aí, questão belíssima. E o Enem traz de volta diretamente inversamente proporcional, uma questão que tem um nível um pouquinho alto e a gente tem que saber fazer, hein? Questão do Enem. Vou mais lento agora.
José Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas, que eu não sei quantas são. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte, eles fazem uma redistribuição da quantidade de laranjas que cada um carregava, que vai depender do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6, 5 e 4. José está para 6, Carlos está para 5 e Paulo está para 4. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção José para 4, Carlos para 4 e Paulo para 2, respectivamente. Sabendo que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo nessa ordem transportaram na segunda parte do trajeto? Lógico que você precisa ler novamente a questão, anotar todos os dados. Eu não vou fazer isso para não ter que ficar voltando o slide e atrapalhar. Então, quando você pausa o vídeo, você observa que tem duas situações. A situação inicial é a situação em que há uma proporção 6 para 5 para 4. Então, seja X o total de laranjas, que é o mesmo, não muda. E J, C e P, respectivamente, as quantidades de laranjas transportadas por José, Carlos e Paulo. Então, evidentemente, se eu somar a quantidade de laranjas do José com a de Carlos, com a de Paulo, dá X. E o detalhe é agora. José está para 6, Carlos está para 5 e Paulo está para 4. Então, José está para 6, Carlos está para 5 e Paulo está para 4, diretamente proporcional. Pela quinta vez, soma em cima, soma embaixo. Somando em cima, J mais C mais P. Somando embaixo, 6 mais 5 mais 4. J mais C mais P é o total de laranjas que eu não sei, X. E embaixo dá 15. Então agora, gente, cada uma dessas razões vão ser igualadas a X sobre 15. Vamos lá para o José. José sobre 6 está para X sobre 15. Passo 6 multiplicando. Então José fica com 6x sobre 15 das laranjas na primeira parte do trajeto. Carlos vai ficar com 5x sobre 15 na primeira parte do trajeto. E o nosso amigo Paulo vai ficar com 4x sobre 15. Se você somar isso aqui tudo, tem que dar x. Então, grave bem isso. José fica com 6x sobre 15, Carlos 5x sobre 15 e Paulo 4x sobre 15. Guarde isso. Vamos agora ver como seriam essas proporções na segunda parte do trajeto, onde a divisão agora é 4 para 4 para 2. Então, repetindo, José, Carlos com Paulo tem que dar x, só que agora José está para 4, Carlos está para 4 e Paulo está para 2. Então, lá vai. José está para 4, Carlos está para 4 e Paulo está para 2. Somando tudo em cima, somando tudo embaixo, igualando a cada um deles. Ao somar em cima, J mais C mais P continua dando x. E 4 mais 4 mais 2 dá 10. Procedendo do mesmo jeito da primeira parte, igualo cada um deles a x sobre 10. Fazendo para José, J sobre 4 é igual a x sobre 10. J é 4x sobre 10. Parou. Carlos, não entendi. Por que você botou 6x sobre 15? Galera, na primeira parte do trajeto, o denominador ficou 15. Então, eu só posso comparar se eu tiver o mesmo denominador. Então, o que foi que eu fiz? Eu multipliquei por 1,5. Talvez essa tenha sido a dificuldade da questão. Ao multiplicar por 1,5, gente, eu deixo o mesmo denominador 15. Né? 10 vezes 1,5 dá 15, é uma fração equivalente. 4x vezes 1,5 dá 6x. Então, é lógico que José antes tinha esse valor. Então, continua a mesma coisa, permaneceu. Carlos, quando eu faço do mesmo jeito, ó, C sobre 4 é igual a x sobre 10, passo 4 multiplicando, 4x sobre 10. Multiplicando por 1,5, 6x sobre 15. Ele aumentou. Por quê? Porque antes o Carlos tinha ficado com 5x sobre 15. Ele aumentou. Tá? Veja que Paulo é 4x sobre 15. Vamos ver o que é que vai dar. Então, se Carlos tem 5x sobre 15, quando eu venho para cá, deu 6x sobre 15. Então, ele aumentou de 5x para 15 para 6x sobre 15. E o nosso amigo Paulo, P sobre 2 igual a x sobre 10, fica 2x sobre 10, multipliquei por 1,5. Se ele antes era 4x sobre 15 e agora é 3x sobre 15, diminuiu. Então, veja, gente, que houve uma troca de laranjas entre Carlos e Paulo.
Paulo deu as suas 50 laranjas para o Carlos, né? Porque foi 50 laranjas a diferença. E José continuou com as mesmas. Então isso é importante, porque na nova divisão, se Carlos aumentou, ele recebeu 50 laranjas. Porque se o valor dele aumentou, é porque ele recebeu laranja. E quanto foi que ele recebeu? 50. Então, se eu subtrair 6x sobre 15 de 5x sobre 15, eu acho o total de laranjas. Vamos fazer isso? 6x sobre 15 menos 5x sobre 15 é 50. Tirando o mínimo de ponta a ponta, né, gente, que é 15. 15 por 15 é 1 vezes 6x, 6x. 15 por 15 é 1 vezes 5x, 5x. 15 por 1 é 15 vezes 50, 750. Como eu tirei de Oiapoque ao Chuí, corto 15. 6x menos 5x igual a 750. O total de laranjas é 750. E quanto é que cada um deles ficou? Na situação final, José 6x sobre 15. X aqui eu vou substituir por 750. Isso aqui dá 4.500 por 15. 300 laranjas tem José. O nosso amigo Carlos, 6x sobre 15. Como x é 750, dá 4.500 sobre 15. 300 também. E o nosso amigo Paulo, 3 vezes 750 por 15. 2.250 por 15, 150 laranjas. Se você somar todas as laranjas, dá 750. Como ele pediu na segunda etapa, eis a quantidade de laranjas de cada um deles. Portanto, letra B. Questão belíssima, né, gente? Maravilhosa do Enem. Questão que botou você para raciocinar, tá bom? Vamos a mais uma questão. Essa questão vem lá da Universidade Federal do Espírito Santo, uma questão que requer muita atenção agora. Vamos comigo? Fração ideal é a parte indivisível e indeterminável das áreas comuns e de terreno. Corresponde à unidade autônoma de cada condômino. A soma de todas as frações ideais deve resultar em 100% ou inteiro 1. Em outras palavras, é assim, gente. Se você tem um prédio de 30 andares, cada um dos prédios fica com uma fração que no total tem que dar 1. Não é obrigado que eu divida por igual, porque vai depender se é cobertura, se é térreo. O importante é que ao somar todas as decimais dê 1. É isso que ele vai dizer na sequência. Considere um edifício que apresenta 25 apartamentos, de 3 tamanhos diferentes. Então, eles vão ter decimais diferentes, né? Distribuídos em 2 colunas de 12 apartamentos cada uma. E um apartamento de cobertura. Veja que dá 25. Os apartamentos da primeira coluna têm fração ideal de área 0,033, ou seja, os 12 apartamentos da primeira coluna, cada um deles é 0,033. Os da segunda coluna têm fração ideal de 0,044. Os 12, cada um deles 0,44. E a cobertura, talvez por ser mais privilegiada, tem uma fração maior, 0,076. O síndico desse edifício mora em um apartamento da segunda coluna, onde a fração é 0,044, e está isento de pagar a taxa condominial. A taxa condominial dos demais apartamentos é cobrada proporcionalmente à sua fração ideal, de modo a cobrir as despesas previstas no orçamento. Quem tem maior fração ideal, paga mais. Em um determinado mês, a previsão orçamentária desse condomínio foi de 14.340. Nessas condições, o valor em reais da taxa condominial de um apartamento da primeira coluna nesse mês foi de... Galera, eu quero só deixar claro que se o síndico não paga, o resto tem que pagar. Vamos analisar isso melhor na solução. A primeira coisa que eu quero fazer com você, não era necessário fazer, mas para a gente entender a questão, é confirmar se a fração ideal é o valor inteiro mesmo. Eu tenho 12 apartamentos da primeira coluna, cada um deles com 0,033 de fração ideal. Tenho 12 da segunda coluna, cada um deles com 0,044. E um na cobertura com 0,076. Quando você faz essas contas, confirmou que a fração ideal dá 1. Então, bateu. Por enquanto, está tudo certo. A fração ideal realmente vale 1, confirmando que o rateio tem lógica. Quanto é que eu vou pagar por cada apartamento da primeira coluna? 14.340 vezes a fração ideal dela. Ou seja, eu vou calcular 0,033 de 14.340. Então, cada apartamento da primeira coluna deveria pagar 473,22. Como assim, Carlos? Você esqueceu que o síndico não está pagando?
Considerando os 25 apartamentos, eu teria 14.340. Então, se eu pegasse 14.340 por 0,033, eu acharia os da primeira coluna. Se eu multiplicasse por 0,044 da segunda e por 0,076 o da cobertura. E aí, somando tudo, né, 12 da primeira com 12 da segunda, daria 14.340. No entanto, gente, esse valor total de 14.340 não está levando em conta o apartamento da segunda coluna de fração ideal 0044, porque veja que não vai ser pago. Por não ser pago, a fração ideal que eu devo considerar é de 0,956. Sim, porque veja, se algum apartamento deixa de pagar, a fração ideal deixa de ser o inteiro e passa a ser 0,956. E o detalhe decisivo é agora. Desta forma, o valor do apartamento da primeira coluna, que seria de 473,22, considerando a fração ideal de 1, considerando que todo mundo deveria pagar, terá que aumentar. Pois o síndico não pagará rateando seu custo para todos os 24 apartamentos. Ou seja, ao invés de eu pagar 473,22 com a fração ideal 1, eu vou pagar um outro valor numa fração ideal menor. E cuidado com a pegadinha agora. Você vai ter que pagar mais. Por que, professor? Porque na hora em que você tem alguém que deixa de pagar, você vai pagar mais. Então, conclusão, alguém deixando de pagar, você paga mais. Como o pagamento da taxa condominial aumentará para a diminuição da fração ideal, temos uma relação inversa. Mas pare um pouquinho. A dificuldade da questão é que ele não disse que era uma relação inversa. Você tem que concluir por lógica. Alguém deixando de pagar, aquilo que eu pagaria considerando a fração ideal 1 vai aumentar. Característica de relação inversa. Ou seja, o valor da taxa vezes a fração ideal tem que dar uma constante. Na situação inicial, eu pagaria 473,22 para uma fração ideal de 1, e se a fração ideal diminuir, eu pago a mais. Lembre que duas grandezas multiplicando é inversamente proporcional e tem que dar uma constante. Fazendo a continha, 0,956x igual a 473,22. Dividiu, este é o valor que o apartamento da primeira coluna deve pagar. Questão que tem uma dificuldade alta, no entanto, ela é importante porque é assim que funciona na prática nos condôminos. Então, toda vida que o seu síndico não paga, o valor dele é rateado de forma inversamente proporcional. Porque agora, deixando de pagar, vai aumentar para todos os condôminos, tá certo? Então, belíssima questão, letra C. Você precisa rever essa questão. Ok, gente? Então, dando sequência, vamos agora à nossa questão número 20. Agora eu vou pegar um valor e vou dividir de forma inversamente proporcional. Vamos lá. Um comerciante decide dividir uma bonificação de R$ 6.200 de sua empresa entre os funcionários Ana, Bia e Carla, de forma inversamente proporcional às faltas ao trabalho ocorridas durante determinado ano. Sabe-se que Ana, Bia e Carla tiveram respectivamente 2, 3 e 5 faltas. O valor recebido por Carla foi: primeira pergunta, quem vai receber mais? Quem faltou menos. Então, de cara, Ana é a quem vai receber mais, porque faltou menos. E Carla é a que vai receber menos, porque faltou mais. É uma relação inversa. Relembrando a nossa aula 6, como é que a gente tem a relação inversa? O valor do bônus recebido e o número de faltas são inversamente proporcionais. Sim, porque quem falta mais recebe menos. Se é inversamente proporcional, bônus vezes número de faltas tem que dar uma constante. Isolando aí o valor de X, que é o valor recebido por Ana, por Bia e por Carla, eu vou ter o seguinte: X da Ana é K pelo número de faltas dela. A multiplicação tem que dar constante. Fiz para Ana, que eu chamei de XA, onde as faltas é NA. Para Bia, que eu chamei de XB, onde as faltas é NB. E para Carla, que eu chamei de XC, onde a falta é NC. Isolando o X da Ana dá K sobre NA, X da Bia, K sobre NB, e o X da Carla, K sobre NC. A constante K é a mesma. Se eu somar o bônus de Ana
com bônus de Bia, com bônus de Carla, tem que dar o valor a ser rateado, que é 6.200. X da Ana, K sobre o número de faltas dela. X da Bia, K sobre o número de faltas dela. X da Carla, K sobre o número de faltas dela. O número de faltas eu já tenho. 2 para Ana, 3 para Bia, 5 para Carla. Tirando o mínimo entre 2, 3 e 5, vou deixar você fazer, dá 30. 30 dividido por 2, 15 vezes K. 30 dividido por 3, 10 vezes K. 30 dividido por 5, 6 vezes K. 30 dividido por 1 é 30 vezes 6.200, 186 mil. Como eu tirei o mínimo de Oiapoque ao Chuí, corto 30. Em cima fica 31K, quando eu somar aqui, igual a 186 mil. Então, a constante é 186 mil dividido por 31, de sorte que deu um número inteiro, 6 mil. Então, agora, gente, sabendo que K é 6 mil, eu consigo achar o que Ana recebeu, que é K sobre 2, o que Bia recebeu, que é K sobre 3, e o que Carla recebeu, que é K sobre 5. Vamos fazer, né? K sobre o número de faltas de Ana, 3.000 é o que Ana recebeu. Bia vai receber K sobre NB, 6.000 sobre 3, 2.000. E Carla, K sobre NC, 1.200. Se você somar as três, dá 6.200. A questão quer saber quanto Carla recebeu, 1.200, letra E. Revise a questão. Questão número 21. Agora eu tenho uma questão que vai misturar diretamente e inversamente, tá? Então vamos comigo. Questão de número 21. Carla, Luísa e Raquel são as funcionárias que mais venderam no último ano na empresa em que trabalham. Ao final do ano, a chefia liberou um bônus de R$ 6.000 para ser dividido entre as três de modo diretamente proporcional ao total de vendas de cada uma. Quanto mais venda, mais recebe. E inversamente proporcional à quantidade de faltas que cada um teve. Quem faltou mais, recebe menos. Conforme a tabela abaixo. Carla vendeu 220 mil, teve 2 faltas. Luísa vendeu 210 mil, teve 3 faltas. E Raquel, 180 mil, teve 3 faltas. De cara eu vejo que Carla é quem vai receber mais. Por quê, professor? Porque ela é diretamente proporcional às vendas. Ela vendeu mais que as outras. E inversamente proporcional ao número de faltas. Ela faltou menos. Então ela tem duas vantagens. Vendeu mais, recebe mais. Faltou menos, recebe mais, porque é inversamente. Como é que a gente vai saber exatamente quanto ela recebeu? Vamos lembrar como é que faz a questão, gente. O bônus recebido por cada funcionário é diretamente proporcional ao valor da venda, divide, e inversamente proporcional ao número de faltas, multiplica. Sabemos que X divide as vendas, que é diretamente, e multiplica N, que é inversamente. Isso tem que dar a constante. Isolando o X, né? V passa multiplicando o K e o N passa dividindo. Então, o bônus recebido vai ser valor da venda vezes K, que é a constante a ser determinada pelo número de faltas. Vamos substituir os valores de acordo com as tabelas que você tem lá. Ó. X da Carla com a X da Carla. Vamos pegar o nome das meninas novamente. É Carla, Luísa e Raquel. Então vamos lá. Pegou lá aquela tabelinha. Eu voltei para você ter lá na tabela. X da Carla mais X da Luísa com a X da Renata tem que dar 6.000. Então bora. Raquel, que Renata. Então, bora. Venda da Carla está lá na tabela, 220 mil, 2 faltas. Da Luísa está lá na tabela, 210 mil, 3 faltas. E da Raquel está lá na tabela, 180 mil, 3 faltas. Como é que a gente vai resolver isso aqui, gente? Vamos passar para a próxima tela? 220 mil por 2 dá 110, 210 por 3, 70, 180 mil por 3, 60 mil. Tudo isso aqui tem que dar 6 mil. Tá certo? Lembre que isso aqui é o que a Carla vai receber. Isso aqui é o que a Luísa vai receber. Isso aqui é o que a Raquel vai receber. Somando tudo, 240 mil K igual a 6 mil. Passo 240 mil dividindo, e aqui eu vou simplificar, tá, gente? Corto os zeros e depois simplifico 6 por 240, que dá 1 sobre 40. Com a constante, eu consigo descobrir quanto é que a Carla recebe. 110 mil vezes K. 110 mil vezes 1 sobre 40. Dividindo, 2.750 é o que a Carla recebe. A nossa amiga Luísa vai receber 70 mil vezes K
70 mil vezes 1 sobre 40, 1.750. E a Raquel, 60 mil vezes K, 60 mil vezes 1 sobre 40, 1.500. Somando tudo, gente, tem que dar 6 mil. E a minha suspeita se confirmou. Carla, por vender mais e faltar menos, vai receber mais. Quando você olha as alternativas, ele faz uma série de perguntas que você teria que analisar, né? E uma delas, ele pergunta se Carla recebeu 1.000 a mais que Luísa. Sim, Carla recebeu 2.750 e Luísa 1.750. Portanto, a alternativa correta, letra C. Com isso, encerramos a parte de razão e proporção. Então, gente, vocês viram quanto foi importante, né? As aulas de razão e proporção, deu uma puxada grande e eu quero chamar você para a nossa próxima aula, regra de 3 compostos, uma aula que você precisa estar bem conectado, porque eu garanto que você vai ficar muito craque em regra de 3 compostos, que é a nossa próxima aula, tá? Então, um abraço bem grande para você.